Olá pessoal, estamos aqui mais uma semana, pessoal. Semana 10, que tem por título Mordomia e o Meio Ambiente. O verso para memorizar essa semana é o seguinte: Deus abençoou-lhes e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. Verdade. Rapaz, o tempo tá passando rápido, viu? Já estamos na lição 10 já. Verdade. Agradecer ao Ailton Júnior por ter feito o vídeo de ontem. Valeu. Pois é, não esquecendo da próxima. Se bem que eu acredito que na semana que vem, pelo menos o vídeo da segunda-feira vai ser com o Ailton Júnior, né? Mais ou menos domingo, é o vídeo da segunda-feira. É isso. Vamos lá, né? Hoje cuidando de outras criaturas, segunda, 4 de março. E a lição hoje ela veio trazendo para nós justamente o primeiro texto de Salmo 50, versículo 10, em que é um texto até interessante, em que ali o salmista ele declara que todos os animais pertencem a Deus, até mesmo os gados que estão nas pastagens. E depois, a lição nos deu o texto de Apocalipse 4:11, que fala que Jesus criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas. Isso é interessante porque, primeiro nós vemos que os animais, eles não surgiram do acaso, como a evolução que nós já estamos falando, né, prega. Os animais, eles foram criados por Deus e até mesmo com um propósito. Até os animais têm um propósito para com eles. E todo o planeta, tudo que está neste planeta, tudo que nós conhecemos, tudo que vemos, pertence a Deus. E é isso que faz com que nós tenhamos a noção de mordomos. Ou seja, nós devemos apenas cuidar, zelar do que não nos pertence, porque pertence a Deus. Tem um comentário muito interessantezinho na lição, que a lição está trazendo a questão de que hoje tem se discutido muito a importância dos animais, a importância do contato do homem com os animais. E algumas pessoas têm dito até mesmo que os animais são mais importantes do que o homem. Ou tem pessoas que dizem que o mesmo grau de importância é dado ao homem quanto aos animais. Olhando pela ótica da evolução, isso tem lógica. Por quê? Porque todos nós, pela evolução, tanto o ser humano como os animais, só mudando a diferença do tempo que durou para cada um existir, mas todos existiram por processos evolutivos que não fez diferença nenhuma entre as raças, segundo a evolução, que não fez diferença nenhuma entre as raças, e a gente passou a existir. Os animais um pouquinho antes e depois o ser humano. Só que justamente é por isso que ter em sua mente de que foi Jesus que criou a nós e criou os animais também, faz com que nós possamos ver a nossa diferença entre nós e os animais. Primeiro porque nós sabemos que Jesus criou o ser humano colocando a sua imagem e semelhança. Isso muito mais voltado para a questão do caráter, de ser um ser pensante também. Os animais nós sabemos que não são seres pensantes, agem pelo instinto. E também o outro fator que é justamente o que está no versículo que nós lemos, que ao homem foi dada autoridade sobre os animais. Ou seja, o homem consegue subjugar os animais, mas os animais não conseguem subjugar o homem. Então nós estamos realmente num patamar um pouco elevado, um pouco não, muito mais elevado do que em relação aos animais. Só que isso nos passa também a responsabilidade, porque nós temos consciência de que os animais estão aqui para serem cuidados, para que nós possamos cuidar deles também. Depois do pecado, o homem acabou precisando fazer dos animais, às vezes de manuseio, né, para as suas atividades e tal, mas mesmo assim respeitando que são criações de Deus e que tudo isso faz parte do domínio de Jesus Cristo. E ainda tem um outro fator para nós pensarmos. Olha só como é importante nós termos uma base de pensamento. Porque se a gente não tiver uma base de pensamento, nós somos levados a pensar em coisas que não tem lógica. Por exemplo, se a sua base estiver no pensamento evolucionista, hoje todos os pensamentos serão oriundos de que você é igual aos animais. E na verdade nós não somos. Verdade. A lição de jovem tem por título Salvando a Civilização. Ela começa trazendo sobre um autor que foi apresentado na revista Política Externa, para o português Política Externa. O nome dele é Lester Brown. Ele é o 78º de uma lista de 100 pensadores, de uma lista que saiu em 2011.
E o que foi destacado dele foi o livro que tem por título O Mundo no Limite, Como Prevenir o Colapso Ambiental e Econômico. Brown ele traz nesse livro, digamos que um plano B para tentar reverter essa crise ambiental que o mundo tem passando, né? Os ambientalistas, na maioria das vezes, têm lutado contra isso. Será que o fato deles terem lutado assim para buscar reverter essa situação seria cumprindo a vontade de Deus, cumprindo o comando de Deus? Alguns ambientalistas desses, eles levam muito a sério essa responsabilidade. Alguns, o ponto de vista dele em relação a quem está no controle sobre o ambiente é muito variado. Alguns acreditam em Deus como Criador, outros acreditam que Deus está na própria natureza. E muitos ambientalistas, eles acham que o homem é só aqui mais um animal tentando sobreviver nesse ambiente. Que nós estamos simplesmente nessa luta, esperando esse tempo passar, lutando para reverter e para sobreviver. Mas, enquanto muitos ambientalistas pensam isso, nós sabemos, né, a Bíblia nos fala que nós fomos encarregados por Deus de cuidar dessa terra. Ele, como o próprio Diego falou, nos deu a missão de sermos mordomos nessa terra. E, enquanto isso, nós vemos o cumprimento também da profecia que está em Isaías 51:6, que diz: a terra se gastará como uma roupa. Ou seja, nós vemos a situação da terra, vai se destruindo normalmente. E enquanto Brown e outros ambientalistas tentam reverter essa situação, nós sabemos, a Bíblia mais uma vez nos mostra como terminará tudo isso. A Bíblia nos traz que a terra ela terminará com um novo recomeço, sem o pecado. O pecado que veio assolar tudo isso aqui. Então vai ser bem terminar, né? Mas no caso, a terra ela seria... Nós sabemos que com a vida de Cristo, ela será transformada. O pecado será eliminado, então tudo isso será transformado. Agora, a diferença é a seguinte: todos nós temos que viver como ambientalistas, lutando pela preservação, porque somos mordomos. Mas a diferença é a forma como nós vemos isso. Eles acham que há uma solução em tudo isso. Realmente vai haver, mas não é a solução que eles esperam, que é de reverter tudo isso. Mas na verdade, nós sabemos que a solução virá com a vinda de Cristo, quando Ele transformará tudo isso, não haverá mais pecado, nem mais essa crise ambiental. Mas aqui até lá temos que cuidar, né? Com certeza, somos mordomos ainda. Pois é, pessoal. Até amanhã. É isso aí.